que sua dependência está lhes custando sua saúde, seus relacionamentos, e até mesmo sua vida. Mesmo assim, eles continuam com aquilo. Por quê? É tão difícil eliminar a depressão? É um dos problemas psicológicos mais difíceis de serem tratados. Se a pessoa decide tentar um tratamento de terapia convencional para livrar-se da depressão, via de regra, terá que enfrentar anos de tratamentos, a um custo elevado. Nós nos auto-sabotamos, às vezes, quando tentamos, por exemplo, perder peso, ou aprender a ler mais rapidamente. Frequentemente, nós nos boicotamos, e caímos de volta para nossa zona de acomodação, com pouco ou nenhum progresso. Por quê? Curar-se, às vezes, leva tanto tempo. A gripe renitente que não nos quer deixar, ou o osso fissurado ou quebrado que, simplesmente, não quer solidificar, a enxaqueca ou a dor que fica, e fica. Às vezes esses males simplesmente não querem nos deixar. Por quê? A razão disso está no sistema energético do corpo. A causa verdadeira é aquilo que é comumente chamado de autossabotagem. É a razão pela qual, às vezes, tornamos-nos nosso maior inimigo, e não conseguimos atingir aqueles níveis mais altos ou melhores que desejamos tanto. Adicionalmente a esses exemplos acima, também é a razão pela qual as pessoas tentam, em vão, ganhar mais dinheiro, ou fracassam em inúmeros outros objetivos, mesmo que saibam ter as habilidades para atingi-los. Também contribui para bloqueios psicológicos, tais como bloqueio de escritor, e limitações de aprendizado, como dislexia. Antes dessa descoberta, a aparente incapacidade das pessoas em fazer progressos em áreas que são, obviamente, importantes para elas, era atribuída a tais coisas como falta de força de vontade, motivação fraca, falta de poder de concentração, ou outras formas de supostos defeitos de caráter. Mas não é nada disso. Existe uma outra causa, e ela pode ser corrigida. A reversão psicológica ou, abreviada, PR igual Psychological Reversal, é tal causa. Trata-se de uma descoberta muitíssimo importante e prática, que passa a ser considerada em várias disciplinas. É crucial em psicologia, medicina, dependências, redução de peso, e incontáveis campos de desempenho, inclusive esportes e performance de negócios. Quando o PR está presente, pouco ou nenhum progresso é conseguido. PR literalmente bloqueia o progresso. O que é a reversão psicológica? Acontece a todo mundo. Ocorre quando o sistema energético do corpo muda de polaridade, e isso acontece, geralmente, inconscientemente. Normalmente você não sente que isso está acontecendo. É uma reversão literal da polaridade no sistema energético de seu corpo, e pode ser comparada a pilhas colocadas de modo invertido, conforme já explicado no FT parte 1º. Frequentemente, assume a forma daquilo que os psicólogos chamam de ganho ou perda secundária. Por exemplo, a pessoa que conscientemente acredita querer perder peso, muitas vezes tem, inconscientemente, uma trava, como peso. Se eu for perder peso, vou ganhá-lo de novo, e isso me custará um saco de dinheiro em roupa nova. Essa pessoa tem uma reversão psicológica com relação a perder peso. Como é que a reversão psicológica foi descoberta? A reversão psicológica tem suas raízes numa área denominada kinesiologia aplicada. Um dos instrumentos dessa disciplina é chamado de teste muscular. Nesse teste, o paciente estende o braço reto de lado do seu corpo, enquanto o médico o pressiona para baixo para avaliar a força do paciente. O médico então mantém um diálogo com o paciente, e pressiona o braço dele, enquanto o paciente faz afirmações. Se houver um desacordo subconsciente com a afirmação, o braço afrouxa, e é empurrado facilmente para baixo. Do contrário, o braço permanece forte. Isto permite ao médico dialogar com o corpo do paciente, e assim auxiliar-se no diagnóstico para saber onde pode haver problemas. Dr. Roger Callahan estava usando esse procedimento com uma senhora que queria perder peso. Para um melhor entendimento, transcrevo abaixo exatamente como ele relatou o episódio em seu livro de como executivos superam o medo de falar em público e outras fobias. Não há um terapeuta em atividade que não tenha encontrado um paciente que simplesmente não pode ser curado, independentemente de quão eficaz for, normalmente, a terapia, ou quão diligentemente o paciente e o terapeuta se dediquem à tarefa. Essa resistência ao tratamento é uma frustração para o terapeuta, e um sacrifício para o paciente. Foi chamada de vários nomes, tais como
instinto da morte, síndrome do perdedor, comportamento autodestrutivo ou negatividade. Esses pacientes perturbados são chamados com muitos nomes: recalcitrantes, personalidades negativas, indivíduos autodestrutivos. Mas sua condição é sempre a mesma: eles parecem resistir a toda forma de ajuda, qualquer que seja a abordagem adotada. Eles afirmam que querem curar-se, mas não reagem ao tratamento. Enquanto estava trabalhando com uma senhora obesa que afirmava querer ser esbelta, encontrei esse bloqueio negativo. Ela fizera várias dietas por longos anos, com pouco sucesso. Contudo, apesar de seu fracasso em reduzir sua alimentação, ela insistia que queria perder peso. Utilizando o teste muscular, eu pedi-lhe para imaginar-se esbelta, ou seja, do modo como ela dizia querer ser. O resultado me aturdiu. Quando ela se imagina esbelta, já tendo perdido peso em excesso, seu braço se afrouxava. Ambos ficamos surpresos. Apesar desse resultado negativo no teste, ela continuava a afirmar que queria perder peso. Então usei uma abordagem diferente. Eu pedi-lhe para imaginar-se mais pesada em uns 15 quilos. Aí o braço ficou forte no teste. Eu a fez repetir a afirmação de modo ainda mais direto, em voz alta: eu quero perder peso. O teste em seguida sugeriu que essa afirmação não era verdadeira. Então eu mandei que dissesse: eu quero ganhar peso. Aí, no teste, o braço se mostrou forte. Obviamente, havia uma discrepância entre aquilo que ela dizia querer, e aquilo que o teste indicava que ela queria. Curiosamente, apliquei o mesmo teste em 6 outros pacientes que tinham feito dieta, sem sucesso, por meses e anos. Todos eles apresentaram o mesmo padrão. O que diziam querer era o oposto daquilo que aparentavam querer quando eram submetidos ao mesmo teste de braço. Isso, certamente, não tinha sido a primeira vez que encontrara resistência ao tratamento. Mas agora tinha encontrado uma ferramenta com a qual podia identificar o problema e, possivelmente, neutralizá-lo. A fim de que o nome dessa condição fosse também uma descrição, eu a chamei de reversão psicológica. Então eu comecei a testar todos meus outros pacientes com relação aos problemas que tinham. PS. Quero superar meus ataques de ansiedade, quero melhorar o relacionamento com minha esposa, marido, amante, ou, eu quero superar minha frigidez, impotência e ejaculação precoce, ou ainda, eu quero ter sucesso como ator, cantor, músico, compositor, etc. Em cada caso, fiz o paciente dizer uma afirmação reversa: PS. Eu não quero superar meus ataques de ansiedade, etc. E, cada vez, testava, com o teste do braço. Fiquei abismado com o resultado desses testes. Por meu grande descontentamento, eu descobri que um grande número de meus pacientes ficavam fracos quando pensavam em melhorar, e fortes quando pensavam em piorar. Não é de admirar que a psicoterapia seja tão difícil. O que causa PR? A causa principal é o modo negativo de pensar. Mesmo os que pensam de modo mais positivo, entre nós, carregam subconscientemente pensamentos negativos e autodestrutivos. PR, normalmente, resulta disso. Via de regra, quanto mais pervagante é essa maneira de pensar, tanto mais estamos sujeitos a tornarmos-nos revertidos psicologicamente. Com algumas pessoas trata-se de um fenômeno permanente. Paralisa-os onde queiram ir. Você, geralmente, pode identificar tais pessoas pelo fato de que nada dá certo para elas. Elas queixam-se incessantemente, e se consideram uma vítima do mundo. As pessoas com essa forma de reversão em toda linha são chamados de maciçamente revertidas. PR também é um acompanhante crônico daqueles que sofrem de depressão. A depressão, o modo negativo de pensar, e a PR moram na mesma casa. Por favor, note bem que a PR não é um defeito de caráter. Essas pessoas, sem sabê-lo, sofrem de uma crônica reversão da polaridade elétrica em seus corpos. Seu sistema energético literalmente trabalha contra elas. Resulta daí que não conseguem acertar em nada do que tentam. Não é o mundo que está contra elas, é seu próprio sistema energético. As pilhas estão colocadas ao contrário. A maioria das pessoas sabe, ao menos intuitivamente, que pensar negativamente bloqueia seu progresso. Por esta razão existem tantos livros e seminários a respeito de pensar positivamente. No entanto, até o presente momento, ninguém foi capaz de explicar de como a maneira de pensar negativamente cria esses bloqueios, muito menos indicar um caminho para corrigir tal situação. O conceito da reversão psicológica faz as duas coisas.
Com a maioria das pessoas, PR se manifesta em áreas específicas. Uma pessoa pode estar se dando muito bem em muitas áreas de sua vida, mas largar o fumo, por exemplo, parece estar fora de seu alcance. Conscientemente podem querer largar o cigarro, e podem querer isto com toda a intensidade. De fato, podem até mesmo conseguir largar o hábito por certo tempo. Mas, se elas tiverem PR, sabotarão seus próprios esforços, e recomeçarão a fumar. Não é que sejam fracas. É que elas têm PR. A energia em nosso corpo deve fluir apropriadamente para que possamos desempenhar de acordo com nosso potencial. A reversão psicológica é uma das maneiras importantes de como o fluxo energético pode bloquear-se. PR pode ser corrigida, e a correção, que é denominada o preparo no EFT, leva somente alguns segundos para se fazer. O procedimento é explicado em detalhes como parte da receita básica. PR pode acontecer em qualquer atividade humana. Existem, literalmente, milhares de possibilidades. Só para ilustração, a seguir alguns poucos exemplos. Alguns exemplos da reversão psicológica: dificuldades de aprendizado. O bloqueio de escritor, e a maioria das dificuldades de aprendizado, são, frequentemente, um resultado direto de PR. Um estudante pode, por exemplo, estar indo muito bem em todas as matérias, menos em uma, como PES, Química, e as chances são grandes de que PR esteja por trás dessa matéria fraca. Os estudantes não sabem que estão revertidos psicologicamente porque, até então, nem sabiam que esse fenômeno existia. Mas eles costumam dar justificativas por sua inadequação. Eles dizem, por exemplo, eu simplesmente não dou para química, ou não consigo concentrar-me naquilo, ou ainda, eu odeio química. Essas razões geralmente não são verdadeiras. A verdadeira razão, via de regra, é PR. Quando eles pensam a respeito de sua matéria fraca, sua polaridade se reverte, e a performance sofre correspondentemente 62. Corrija a PR e as notas, geralmente, melhoram. Alguns estudantes têm PR sobre escola, de um modo geral. Isso contribui fortemente para notas baixas, e, na maioria das vezes, nada é feito em seu auxílio. Os estudantes são considerados lentos ou inaptos para o estudo. Que rótulo para se carregar por toda a vida, sem necessidade. Saúde. PR está quase sempre presente no caso de doenças degenerativas, tais como câncer, AIDS, esclerose múltipla, fibromialgia, lúpus, artrite, diabetes, etc. Do ponto de vista do EFT, trata-se do maior impedimento para a cura. Com o tempo, creio que a medicina ocidental reconhecerá este fato, e integrará PR em suas outras técnicas. Corrigir a reversão em si próprio, endereçando o preparo a um problema específico, parece permitir aos processos naturais de cura do corpo a funcionar mais fluidamente. Isto faz sentido quando se considera a importância do fluxo de energia no corpo humano. Ossos quebrados parecem solidificar mais rapidamente, e males físicos de muitos tipos saram melhor quando as pilhas estão instaladas corretamente. Médicos, acupunturistas, quiropraxistas, e outros curadores, cujos pacientes fazem progressos insatisfatórios, deveriam ensinar a seus pacientes a reverter-se a si próprios. Isto intensificará a força da cura, e agilizará sua convalescença. Atletas. Quando pessoas ficam travadas em alguma área de progresso em suas vidas, há uma boa chance de que estejam com PR. Os atletas são o melhor exemplo disso. O grande jogador de basquete que não consegue encestar lances livres quase certamente tem PR a respeito de lances livres. Corrigindo a PR, provavelmente, trará melhoras dramáticas ao desempenho. O mesmo vale para jogadores de futebol, saltadores em altura, rebatedores de baseball, e atletas de todos os tipos. Proprietários e treinadores de times de esportes profissionais deveriam aproveitar-se desse conceito de fácil aplicação, e surpreendentes resultados. Dislexia. Se você for pensar a respeito, a dislexia é um exemplo clássico de reversão psicológica. Na verdade, a reversão é seu maior sintoma. Entre outras coisas, as pessoas trocam a posição de números e letras, e por isso têm dificuldade de aprender. Annie se aproximou de mim após um de meus seminários, e me perguntou se eu poderia ajudá-la com relação à dislexia da qual ela sofria desde criança. Ela tinha 49 anos. Ela me disse que não conseguia anotar corretamente números de telefone.
Consigo acertar os 3 primeiros números, ela disse, mas faço confusão nos últimos 4. Aí eu ditei para ela 10 números de telefone, e pedi para que ela os escrevesse. De fato, todos os 10 números estavam errados. Ajudei-a a corrigir seu PR, e então ditei outros 10 números de telefone para ela. Dessa vez ela conseguiu acertar 9 entre os 10, e foi sem esforço algum. Não quero aqui deixar uma falsa impressão. Talvez não tenhamos eliminado completamente sua dislexia. O que aconteceu é que neutralizamos sua reversão psicológica temporariamente, e essa tendo sumido, ela conseguiu desempenhar-se normalmente. Esse é mais um exemplo flagrante do poder da PR. No caso de dislexia, a PR provavelmente reaparecerá após certo tempo, e com ela virá a disfunção. Annie terá que fazer algo mais. Mas sem o entendimento da PR, seu progresso teria sido muito lento, se é que teria havido progresso algum. PR bloqueia o progresso. De especial importância para a EFT é o fato que, se PR estiver presente, o procedimento de batidas não funcionará. Lembre-se, PR literalmente bloqueia o progresso, e isso vale para a EFT tanto quanto para qualquer outra técnica. Tenho vários amigos que são psicoterapeutas, e todos eles têm vários pacientes que simplesmente não respondem às melhores das técnicas empregadas. Até que tomaram conhecimento da reversão psicológica, o bloqueio de seus pacientes tinha sido um mistério para eles. Após longos anos de experiência com EFT, sabemos agora qual a incidência estatística da PR. PR está presente em, aproximadamente, 40% dos problemas que as pessoas tentam solucionar com EFT. Em certos problemas, contudo, PR quase sempre bloqueia o progresso. A depressão, as dependências, e as doenças degenerativas são os maiores exemplos. Para todos os outros problemas, entretanto, PR pode estar ou pode não estar presente na pessoa em questão. Uma pessoa pode ter PR no caso de tratamento da asma, por exemplo, e outra pode não terça-feira. Como saberemos quando nos defrontamos com PR? Não saberemos. Por isso, a receita básica inclui uma correção automática para ela, o preparo. Leva somente alguns segundos para executá-la, e não traz nenhum prejuízo no caso da PR não estar presente. Resumindo, a não ser que a PR seja corrigida, as probabilidades de sucesso com esses métodos decrescerão dramaticamente. Por esta razão, a correção de PR foi incluída na receita básica. Impedimento no 3. Problema de respiração do osso clavícula. Em alguns poucos casos, talvez 5%, ocorre um tipo único de desorganização energética no corpo, que impede o bom funcionamento da receita básica. As explicações para isto extrapolam o escopo deste curso, mas posso mostrar como corrigir essa anomalia. Eu a chamo de problema de respiração do osso da clavícula, não significando que haja algo de errado com a clavícula ou com a respiração. Com efeito, foi chamado assim devido ao procedimento corretivo, o exercício de respiração do osso da clavícula. Essa correção foi concebida pelo Dr. Callahan, e precisa ser incluída somente nos casos em que a receita básica não apresenta resultados. O exercício requer aproximadamente 2 minutos para ser executado, e pode abrir o caminho para uma operação normal da receita básica, que não estava funcionando. Embora esteja descrevendo o exercício a seguir, é recomendável assistir aos vídeos do EFT Parte 2 para uma demonstração ao vivo. Exercício de respiração do osso da clavícula. Mantenha seus cotovelos e braços longe de seu corpo, de modo que a única coisa que toca são as pontas de seus dedos e nós dos dedos, conforme descrito abaixo. Coloque 2 dedos de sua mão direita sobre o ponto de osso da clavícula, POC, direito. Com 2 dedos de sua mão esquerda bata, continuamente, no ponto gama de 9, PG, de sua mão direita, enquanto faz os seguintes 5 exercícios de respiração. Inspire até a metade, e segure durante 7 batidas. Inspire até encher os pulmões, e segure. Durante 7 batidas expire até a metade, e segure durante 7 batidas. Expire até esvaziar os pulmões, e segure. Durante 7 batidas respire normalmente durante 7 batidas. Coloque os 2 dedos de sua mão direita sobre o ponto de osso da clavícula, POC, esquerdo, e, enquanto estiver, continuamente, batendo no ponto de gama de 9, PG, de sua mão direita, faça os 5 exercícios de respiração.
Em seguida, invirta o processo, utilizando os dois dedos de sua mão esquerda para tocar os dois pontos de osso da clavícula, POC, e bata com os dedos da mão direita no ponto de gama de 9, PG, da mão esquerda, fazendo sempre os 5 exercícios de respiração, conforme indicados acima. Finalmente, curve os dedos de sua mão direita de modo que as juntas da segunda falange, ou nó, se tornem proeminentes, dobrando o polegar para dentro da mão. Então coloque os nós dos dedos no ponto de osso da clavícula, POC, direito, e bata no ponto gama de 9, PG, continuamente, enquanto fizer os 5 exercícios de respiração. Repita isto colocando os nós dos dedos da mão direita sobre o ponto de osso da clavícula esquerdo. Você está pela metade com seu exercício. Você completa o exercício do ponto de osso da clavícula repetindo o inteiro procedimento, utilizando as pontas dos dedos e nós dos dedos da mão esquerda. Você estará batendo o ponto gama de 9 com as pontas dos dedos da mão direita. Como você utilizará o exercício de respiração do osso da clavícula? Primeiramente, presuma que você não necessita, e proceda normalmente com a receita básica. Trata-se de uma suposição lógica, porque esse problema não impede EFT para a maioria das pessoas. Mas se você estiver utilizando a receita básica persistentemente, e os resultados tiverem sido medíocres ou não existentes, então comece cada rodada da receita básica com o exercício de respiração do osso da clavícula. Impedimento no 4 toxinas energéticas. Estamos vivendo no esgoto. Abri uma caixinha de sabonete esta manhã, e li a etiqueta. O sabonete contém 8 produtos químicos, dos quais nunca ouvi falar. Todos eles vão ter contato com meu corpo quando for tomar banho. Minha espuma de barba tem 7 desses ingredientes, e minha loção para as mãos tem 13. Esses também vão ter contato com meu corpo. Minha pasta de dente não mostra qualquer ingrediente, mas estou certo que contém vários produtos químicos que nenhum médico recomendaria comer. Eles penetrarão no meu sistema através das membranas sensíveis de minha boca. Aí vem meu desodorante que contém 9 ingredientes químicos desconhecidos. E, se fosse mulher, estaria sujeito a diversos produtos cosméticos. Delineador dos olhos e batom, só para citar 2. Pergunto-me quantos produtos químicos nocivos encontram o caminho para dentro de nossos corpos por intermédio de coisas tais como cremes faciais, spray de cabelo, água de colônia, perfumes, shampoos e condicionadores de cabelos. Deve ser uma lista intimidante, e, até agora, nem sequer saímos do banheiro. A água que sai das torneiras contém mais uma lista de substâncias tóxicas. Ainda assim nós tomamos banho com ela, cozinhamos com ela, e fazemos o café da manhã com ela. Resíduos químicos do sabão com o qual lavamos nossas roupas entram em contato com nosso corpo, o dia inteiro. Dormimos entre lençóis que têm esses mesmos resíduos. Depois tem purificadores de ar químicos, e desodorantes em nossas casas e escritórios que cheiram bem, mas o fazem às custas de encher nosso ar com substâncias estranhas. Comemos pipocas rançosas e super salgadas nos cinemas. Tomamos refrigerantes que não são nada além de coquetéis químicos. Consumimos quantidades enormes de açúcar refinado. Nossos alimentos são repletos de corantes, estabilizantes, conservantes e pesticidas, em número capaz de competir com uma pequena lista telefônica. Ingerimos álcool, nicotina, aspirina, antihistamínicos e inúmeras drogas. Respiramos gases de escape de nossos carros, fumaças industriais, e o ar viciado de nossas casas com isolamento térmico. Em poucas palavras, defrontamo-nos com um arsenal de agentes de intrusão químicos 24 horas por dia. Conforme disse, estamos vivendo no esgoto. Um tipo diferente de alergia. Nossos corpos estão capacitados a neutralizar os efeitos de toxinas e, pensando bem, estão fazendo um trabalho admirável. Mas bastante é bastante. Cedo ou tarde, esse ataque constante se manifesta em nossa saúde. As alergias estão entre as reações mais comuns que temos contra todas essas substâncias tóxicas. Feridas, urticárias, e grande número de problemas com os sinos são alguns dos sintomas de alergia dos quais sofremos. Comumente se admite que as alergias são causadas quimicamente. Isto é, essas toxinas causam reações químicas em nossos corpos que são, por sua vez, responsáveis pelos sintomas irritantes. Uma alergia do sistema energético. Mas existe um tipo diferente de alergia que precisa ser citada aqui.
Ela não irrita, necessariamente, a química interna do nosso corpo, e, por isso, não se enquadra na definição clássica de alergia. É parecida a uma alergia que irrita nosso sistema energético. Por falta de um termo melhor, a chamamos de toxinas energéticas. Maneiras de evitar as toxinas energéticas. Se você experimentou repetidamente EFT com pouco ou nenhum sucesso, e você lidou, exaustivamente, com todos os aspectos envolvidos no problema, e você aplicou EFT aos eventos específicos que podiam estar subjacentes ao problema, então a possível causa do insucesso é alguma forma de toxina energética que irrita seu sistema energético, e compete com esses procedimentos. Não significa que EFT não funciona. Muito pelo contrário, funciona maravilhosamente bem em uma situação apropriada. Existem várias maneiras de se evitar os efeitos das toxinas energéticas, mesmo que não se saiba qual toxina específica pode estar lhe afetando. Essas maneiras estão sendo relacionadas abaixo. Método No. 1 de evitar as toxinas energéticas. Desloque-se de onde se encontra. Algumas vezes existe alguma coisa no seu ambiente imediato que está causando problema. Pode ser uma aparelhagem eletrônica como um computador ou TV, ou podem ser emanações de plantas, de seu carpete ou de seu sistema de ventilação. Talvez você tenha alguma sensibilidade à cadeira na qual está sentado, ou então o quarto que você está ocupando foi pintado recentemente. Então, o mero deslocamento pode afastá-lo de algum agente ofensivo. Você poderia também levantar-se e ir em outra parte no cômodo no qual se encontra. Se isto não resolver, então vá para um outro cômodo ou vá para fora de casa. Já que EFT leva tão pouco tempo para ser executado, você pode deslocar-se para vários lugares e testar sua eficácia. Se você obtiver resultados depois de ter se deslocado, pode ficar seguro que você se afastou de alguma toxina ou seu sistema energético. Se você ainda não obtiver resultados, então utilize o método No. 2 de evitar toxinas de energia. Tire a roupa e tome um banho, ou vá embaixo do chuveiro, sem utilizar sabonete. As roupas que vestimos contêm agentes químicos que podem interferir com nosso sistema energético. Os tecidos podem causar sensibilidade, assim como os vários produtos químicos com os quais foram fabricados. Os produtos químicos utilizados por lavanderias, nas lavagens sejam com água ou a seco, bem como resíduos do sabão de lavagem, podem irritar seu sistema energético. Você pode ter resíduos em seu corpo de numerosas outras substâncias. Perfume, espuma de barbear, sabonete, cosméticos,